Mais um dia de aula aqui, aulão, maratona professor da Banca Selecom, aqui no canal Pensando Sociologicamente. Muito obrigado por você estar comigo aqui e vamos sempre pensar na educação de qualidade, ajudar os professores e professoras a se preparar para os processos seletivos e concursos públicos também, sobretudo aqui de MS, tá bom? Vamos junto, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos para cima. Pessoal, isso aqui é Maratona Professor. A pedidos da turma aí, do pessoal, né, que sempre acompanha o canal, solicitaram aí mais um simulado, por isso que esse é o simulado 2 da Banca Selecom. A Banca Selecom, a gente sabe que é a banca que vai estar organizando, ela é responsável, né, pelo certame do concurso público de Dourados. Só que antes de a gente avançar com as questões, a gente também, aqui no grupo de estudos da Maratona Professor do canal Pensando Sociologicamente, é um grupo de professores, amigos, né, que está se preparando e compartilhando materiais e etc. Nós pensamos aqui em possibilitar um formulário no qual a pessoa poderia, né, possa, né, responder o simulado, e aí a gente vai tecer algumas indagações sobre o resultado dessa avaliação desse simulado, né? Porque o que é a simulação? A simulação é muito importante para que a gente possa treinar e se antecipar diante da prova, né? Então, tanto emocionalmente como cognitivamente. Então, eu vou passar agora os resultados, né, breves aí, sobretudo das principais questões que a galera errou e a média que está lá posta a partir dos resultados de vocês que participaram, né? Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Aqui, abrindo a página, né? Aqui é o simulado Selecom, Maratona Professor Canal Penso. E aqui tem algumas configurações, condições iniciais. Temos aí um total de 73 respostas. E a gente vai verificar agora a mediana, né? E depois também as 3 questões que mais erraram, ou seja, as 3 questões que causam mais dúvidas em relação às questões dessa banca Selecom. Pessoal, abrindo aqui a categoria aba de respostas, nós podemos verificar a média, a mediana. Então aqui se aproxima muito dos 60. Então a gente pode verificar, ó, que dentre as 10 questões, cada qual valendo 10 pontos, você teria um total aí de 0 a 100 pontos. Mas a média ficou aí entre 60 e alguma coisa. Então a gente pode perceber que dentre os respondentes, né, um mínimo muito pequeno acertou 30, acertou 40, e também uma parcela muito pequena acertou 90 ou ainda 100%, quase ninguém. O grande número está aqui, ó. Então a gente teve uma parcela muito significativa de candidatos, professores e professoras, que fizeram 50 pontos, que fizeram 60 pontos, que fizeram 70 pontos, mas a gente ficou com a média maior aí nos 60 pontos. Agora vamos verificar as questões que as pessoas mais erraram, que causam maiores dúvidas em relação às questões da Banca Selecom. Então, ó, perguntas erradas com frequência. Teve essa aqui do Zabala. Segundo Zabala, a chave de todo o ensino são as relações que estabelecem entre professores e alunos. Então, nessa questão, estava perguntando um pouquinho sobre a ideia, né, o contexto, né, construtivista do autor. E aqui nesse caso, ó, tivemos aí 18 respostas erradas. A outra pergunta também que erraram bastante, né, e é um destaque que a gente tem que fazer, no cenário nacional a perspectiva da educação inclusiva ocupa o lugar de destaque, pois constitui um. Então, um quê? Então, muitas pessoas erraram essa sobre a educação inclusiva, e grande parte dos candidatos, professores e professoras, vão participar nesse concurso de Dourados em específico, como candidato à vaga da educação especial. Então é um tema muito importante esse da educação inclusiva. Grande parte, não todos, né, mas assim, teve uma parte significativa de pessoas que erraram, né, essa questão. E a outra, então foram 3 questões que tiveram mais erros, tá? Foram 3 questões. A outra é essa sobre a atualização da LDB. Ó, professor, mas como? A LDB a gente sabe que é uma legislação, né, a LDB, Lei Geral, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tá posta ali, ó, desde 1996. Entretanto, ela tem atualizações. A gente tem só recentemente, ó, 7 grandes atualizações, né, entre os anos de 2021, 2022 e 2023.
Então, eu fiz também um material, um manualzinho, uma apostila sobre essas atualizações da LDB. Eu vou compartilhar para todos que responderam, né, e aceitaram receber esse material, para ajudá-los aí e ser também o meu muito obrigado, né, pelas pessoas terem participado desse simulado, tá bom? E agora vamos para as questões. Então, muito provavelmente chegou para você na sua caixa de entrada de e-mails, tá? Esse material de atualização da LDB aqui do canal Pensando Sociologicamente. Se não chegou, manda um e-mail para mim que depois eu faço esse envio. Muito provavelmente vai chegar, ou se não chegou hoje, vai chegar até amanhã, tá bom? É isso, vamos para as questões agora sim, vamos para as questões. Agora sim, pessoal, né? Maratona Professor Banca Selecom, simulado 2 dessa Banca Selecom. Quem não assistiu, verifica aí no canal, nas listas, na playlist, sobre o simulado 1 da Banca Selecom, que a gente fez uns dias atrás, tá? Forte abraço também para a Etelvina, tá? Para a professora Ivonete, para a professora Mari, professora Jaqueline, professor Matheus, professora Letícia, professora Kerly, professora Joanilza e mais um monte de gente que vai sempre participando aqui no canal. Mais um abraço para Ângela Barbosa, para Glauci Alves, a Etelvina, a Lara, um abraço também para o Milton Santos. E a gente vai dando mais uns abraços no decorrer da aula, beleza? Tamo junto. Valdete Caldas também, tá sempre por aí. Suelen Pinheiro. Maria das Lene. E é isso. Professor, maratona professor, vamos que vamos, hein? Com o professor Miro. Pessoal, vamos avançar agora e realmente vamos resolver essas questões e verificar se a Banca Selecom, né, ela traz mais acertos, mais erros, se tem dubiedade, né? Se tem alguma confusão, se tem alguma dificuldade maior. A gente vai conseguir identificar um pouquinho esse perfil no processo. É importante que faça, é importante que a gente treine, é importante que a gente responda às questões da própria banca. Colocando caneta vermelha, vamos que vamos. Isso aqui é a questão recente, em professora licenciatura em Pedagogia 2020, ó, lá em Mato Grosso. Bom, segundo Zabala, a chave de todo o ensino são as relações que estabelece entre professores, alunos e conteúdos de aprendizagem. Na concepção construtivista, por exemplo, com relação aos papéis do professor e do aluno, afirma-se que... Então, ó, tá falando o autor, vamos identificar o autor, tá falando da concepção construtivista, que a gente sabe que é contra o inatismo, que é contra a concepção inata do sujeito, ou apenas, então, somente, né, idealista. Então tem que ter um ambiente, tem que ter a relação, a interação social. Então a interação é muito importante, tá? Beleza? Então nessa concepção construtivista, com relação aos papéis do professor e do aluno, afirma-se que... Então, ó, identificar essa relação. Professores e alunos têm o mesmo papel e se equivalem no processo de ensino e aprendizagem. Vamos pensar. Ó, ele vai dar um gás, né? Ele vai dar uma carta de crédito, por assim dizer. Ele vai dar um papel a mais de confiança, tanto para o professor quanto para o aluno. Então vamos deixar isso aqui na berlinda. O professor é o sujeito da ação educativa e o aluno é o objetivo a ser formado pelo professor. Se o professor é apenas então o sujeito, essa relação de construção e a capacidade do aluno é desconsiderada. Então por isso que essa aqui não seria. A atuação do professor é importante para a construção do conhecimento pelos alunos. A atuação é importante. A atuação é importante. Só que aqui a gente está falando de uma interação, de uma construção por parte dos alunos também. Então muitos poderiam colocar essa questão, inclusive colocaram, né, no nosso formulário, no nosso teste. Entretanto, essa aqui ela não responde, né, de maneira objetiva e clara da melhor maneira. Então aqui não seria algo totalmente incorreto, mas teria aí uns 30% de chance. E essa aqui teria, sei lá, uns 60%, 70% de chance de ter mais verdade. Então por isso que eu não ficaria com essa letra C. D. A aprendizagem é construída pelos alunos sem a contribuição de professor. Então aqui você vê um escalonovismo, né? Um papel fundante no aluno em específico, que também não é essa percepção do Antônio Zabala. Então a gente vai ficar com a letra A. Letra A.
Claro que nem tudo é perfeito, nem todas as questões são perfeitas, então muitas das questões da Banca Selecom as pessoas poderiam ter dúvidas, falar, olha, será que é isso mesmo, tal, mas essa tá de acordo, é a letra A nesse caso, a que mais parece, mas escreva no chat, escreva nos comentários depois, se você estiver assistindo essa aula em outro momento, para verificar como que você responderia essa, tá bom? Vamos que vamos. Bom, aqui ó, só para conferir, sempre é bom conferir, né, professor? Quando é caneta azul para conferir. Zabala em os enfoques didáticos vai dizer: a concepção construtivista da aprendizagem escolar e uma opção que entenda o ensino como potencializador de todas as capacidades da pessoa, implica uma concepção de ensino que atenda à diversidade dos alunos, na qual a função do professor consiste em apresentar os desafios e prestar ajudas adequadas. Então tem que ter essa relação do professor e aluno, essa interação é mais horizontalizada possível. Mais uma dele, a banca gosta do Zabala, hein? Ó, essa aqui é de outro lugar, outro concurso, Letras Língua Inglesa em 2019. Segundo Zabala, cadê minha caneta vermelha, professor Miro? Segundo Zabala, a estrutura cognitiva do ser humano está configurada por ser uma rede de... Lembra do professor da dica, ó, colocar assim, ó, interação, né? Na sociologia nós chamaremos de interacionismo simbólico. A minha ação, ela passa a partir da relação com o outro. Então, ó, é uma rede, né? Então, essa estrutura cognitiva do ser humano, o modo como que a gente aprende, é isso que você está perguntando, ó. Como aprendemos? Como fazemos essas relações? Esquemas de conhecimento, a pessoa faz um esquema, memórias do passado remoto, relações sociais e familiares, habilidade de atenção. Então aqui ele vai deixar clara essa interação com o outro, né? É importante o sujeito, né, se fazer por meio da socialização, por meio dessa interação com o outro. Então, nesse caso 2, letra C. Aqui ele vai repetir, mas a interação, ela tá nesse esquema, nesse enfoque do autor. Bom, 3, ó, Sapezal, Mato Grosso, Licenciatura Pedagogia 2020. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 34 da LDB, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Pode cair, professor Miro, essa? Eu diria que essa aqui é uma sujeita a se repetir, né, e cair no concurso também, aqui de Dourados ou em outro concurso da Banca Selecom. Por quê? Porque essa aqui, ó, tá falando do sistema, né, de ensino, né? Quem é que vai definir algumas coisas? Não tem outra, né? É o sistema. Cabe, ó, lembra do regime de colaboração? A gente tem um regime de colaboração entre os entes. E aí você tem a união. Onde está a união, professor? Artigo 9 da LDB. Aí você tem os estados, né? No artigo 10. E aí você tem os municípios. Opa, municípios. Está lá no artigo 11 da LDB. Então, esse regime de colaboração vai fazer uma relação entre esses vários entes. Entretanto, né, cabe algumas coisinhas ao sistema em específico. Nesse caso, ó, de acordo com o que diz o artigo 34 da LDB, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. A critério de quem? Decisão dos docentes? Não, não vai ser os docentes. Ah, os pais que vão definir? Não, né? É o governo federal que vai definir? Não. São os sistemas de ensino. Então, essa aqui, ó, quem lembrava dessa relação entre os entes, vai saber que muitas coisas ficam nos sistemas de ensino. E aí, professor, mas tem sistema da União, tem sistema do Estado, tem sistema do município. Tem, mas é o sistema que vai definir. Beleza? É isso. Então, 3, letra C. Vamos conferir? Sempre é bom conferir, professor Miro? Sempre é bom conferir. LDB, caneta verde. No artigo 34, a jornada escolar de ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. É isso, a ideia para a gente ter um ensino integral futuramente é ter, no mínimo, aí, ter que chegar a 7 horas, né? E aí quem vai definir isso? Quem vai definir? Ó, parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. É isso. Caneta vermelha, de novo. Vamos lá, ó. Pedagogia 2020. 4. De acordo com o artigo 32 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental,
né? Tem uma resolução de 2010. A avaliação dos alunos é redimensionadora da ação pedagógica, deve, dentre outras características. Então aqui, ó, sobre avaliação. A gente já tem coisas no canal sobre avaliação, a gente tem nos currículos de referência, tem nos teóricos da avaliação também, né? De Sarah Hoffman, tem o Cipriano Lucchesi também. Então, ó, qual a característica, né, dessa avaliação enquanto redimensionadora da ação pedagógica? Ser propedêutica, utilizar provas bimestrais e fazer prevalecer aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Não, né, professor Miro? Ela é propedêutica. Propedêutica é o ensino, né, pelos conhecimentos, pela epistemologia das várias ciências. Não é para isso, né? Só ser propedêutica e também não é baseado só na prova. Desconsiderar períodos de recuperação. Desconsiderar coisas? Não dá, né, professor? Desvincular os resultados de aprendizagens dos alunos da avaliação das escolas. Se ela vai ser desvinculada, então para que você vai avaliar? Assumir um caráter processual, formativo, participativo e ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Então, 4, letra D, algumas características, né, das avaliações e dessa avaliação enquanto redimensionadora da ação pedagógica. Vai escrevendo aí, se você está acertando, se você está errando. Vamos conferir? Caneta azul da conferência. A avaliação, artigo 32. A avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo é redimensionadora da ação pedagógica. Caráter processual, formativo, participativo, contínua, cumulativa e diagnóstica. É isso aí. Aqui, ó, matava a pau a questão. Até aqui ela se mostrou um quanto objetiva, né, a banca, né? Não teve muita confusão, não. 5. No cenário nacional, a perspectiva da educação inclusiva ocupa lugar de destaque, pois constitui essa daqui a galera estava errando também. Tá vendo? Então, ó, perspectiva da educação inclusiva, tá? É incluir o outro, a diversidade, a multiplicidade, fazer referência aos objetivos do desenvolvimento sustentável, fazer referência às inovações, fazer referência também aos direitos humanos, né? E à dignidade humana. Não confundir educação inclusiva com a modalidade chamada educação especial, hein, pessoal? A educação inclusiva, ela é um componente importante, um instrumento que deve estar ali em várias modalidades, inclusive na educação especial, mas não são a mesma coisa. Então, ocupa um lugar de destaque, pois constitui o quê? Movimento de caráter exclusivamente pedagógico, né? Exclusivamente pedagógico, desencadeado em defesa dos direitos de todos os alunos a estarem juntos. E aí? Incluir, né? É só coisa da pedagogia? A gente não pode incluir no trabalho, incluir nas relações humanas, incluir a criança e o jovem nas decisões, nos processos da sua comunidade. E assim, em várias outras dimensões do social. Então, por isso que não é exclusivamente pedagógico. Essa aqui não. B. Paradigma educacional, né? A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos. Faz sentido, professor Miro? Faz. Tem a ver? Tem a ver. Que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. São valores que não se separam. Aqui muitos poderiam vir a confundir e falar, igualdade e diferença juntos, sei lá, tá estranho. Não, faz sentido, deixa na berlinda essa aqui, tá bonitinha. Então, ó, 5, a letra B, até agora, faz sentido. Bom, C, conjuntos de referenciais para integração de pessoas com transtornos globais do comportamento nas unidades escolares visando a sua socialização plena. Aqui colocou um balaio de gato, né? Tentou confundir o candidato, né? A educação inclusiva, ela se constitui como um conjunto de referenciais. Não, né? A educação inclusiva, ela tem um papel, tem uma visão filosófica estratégica, né? De incluir o outro. Então, nesse caso aqui, não. D. Manual de formação continuada. A educação inclusiva é um manual de formação continuada de gestores e educadores dos municípios para oferta de atendimento educacional ao deficiente físico ou intelectual. Não, a educação inclusiva não é um manual. Na verdade, os manuais, as diretrizes, né, as ideias, os sistemas e os regramentos que se fazem valer da educação inclusiva para melhorar a sua ação, a sua dimensão pedagógica mais inclusiva. Então, não é que ela é um manual, os manuais se fazem valer dessa perspectiva. Ela é uma perspectiva aqui, ó. A próprio enunciado já ajudou. Então, essa aqui, 5, letra B, com certeza. Muitos erraram, muita atenção. Lê mais um pouquinho sobre educação inclusiva. A gente tem no canal aqui
sobre as diretrizes da educação inclusiva, beleza? E dá para treinar mais um pouco. Vamos conferir, professor Miro? Sempre é bom conferir? Claro, vamos conferir. O Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do quê? Direito de todos os alunos a estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção dos direitos humanos. Ó, tá aqui, ó. Aqui respondia a questão, né? Aqui um artigo sobre a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É isso. 6. Agora vamos vir aí a ter uma questão contextualizada. Pedagogia 2020, recente. Mariana é uma criança de 5 anos que apresenta diagnóstico do transtorno do espectro autista. De acordo com os preceitos legais, ela tem direito à educação na modalidade. Eu já respondi anteriormente. A gente tem algumas modalidades. Antigamente 5, depois 6, depois 7 e 8 modalidades. Vocês lembram as modalidades? Ó, educação do campo, educação especial, educação profissional, errei aqui. Educação profissional e tecnológica, vou colocar assim, ó, né? Educação escolar na modalidade indígena, educação, ó, quilombola, educação de jovens e adultos, educação à distância, estão contando aí, e, ó, surdos, né, para pessoas surdas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem essas modalidades aí. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, se você lembrar dessas modalidades, a gente consegue avançar aqui. Letra A, educação infantil, pois a idade é compatível com o atendimento da pré-escola, de 3 a 5 anos. Fez alguma mentira aqui? Atendimento de pré-escola? Não tem uma mentira. A educação infantil fala sobre essa idade? Fala sobre essa idade. Entretanto, muito cuidado, hein? A educação infantil, ela não é modalidade. A educação infantil, ela é uma etapa. Se você não está muito claro isso na sua mente, então vamos fazer a leitura, vamos acompanhar o canal aqui com o professor Miro para você não errar mais. B. Educação especial, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, né? O artigo da LDB, das garantias, lá no artigo 4º das garantias fundamentais, as diretrizes curriculares também para a educação especial. Aqui nas modalidades, se você vir a lembrar, ó, qual que tem a ver aqui com, né, a educação das pessoas, das crianças com espectro autista? A educação do campo, a educação especial, aquele atendimento educacional especializado, é o nome, ó, atendimento educacional especializado. Vem da educação especial, com certeza é essa. Mas vamos conferir as outras? Ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Ensino domiciliar pode ser um atendimento domiciliar que ele veio confundir vocês. E o homeschooling também não está nem normatizado, né? Nada a ver. Educação inclusiva, visando a igualdade de oportunidades e valorização das diferenças humanas. A educação inclusiva é importante, aqui não tem um erro, é igual a letra A. Ó. É algo errado que está dito aqui? Não é algo errado, professor Miro. Ela visa a igualdade, a oportunidade e valorização, visa, entretanto, é o que tem a ver com o enunciado, não tem a ver com o enunciado. Então, por isso, a que responde aqui, eu vou apagar tudo, porque parece que é a letra A, né? Eu vou apagar. É a letra B, ó. Educação especial, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Beleza? Vamos que vamos. Quem chegou agora, essa é a Maratona Concurso, Maratona Professor, concurso de professores, aqui do canal Pensando Sociologicamente. Vem comigo, a gente está vendo aqui algumas questões da banca Selecom, professor de licenciatura em Pedagogia 2020. Segundo o artigo 1º da LDB, ó, já no início, hein? Professor, tem alguém que cobra esse artigo 1º? Com certeza é muito cobrado, cai demais, tem que ficar esperto, tem que ficar atento, porque é aquela questão que você erra por bobeira. Sabe aquela questão que você sabe, assim, o significado, mas de repente você erra, aí você chega no gabarito, ao final do concurso, ao final do processo seletivo e fala, putz, eu errei essa. Não vai errar mais porque o professor Miro vai te alertar. Ó. Segundo o artigo 1º da LDB, o que acontece? A educação abrange processos formativos que se desenvolvem. Ó. A educação abrange processos formativos que se desenvolvem.
Muita atenção aqui. Vou colocar com outra cor, inclusive. Vou colocar um rosa aqui. O que ele falou? Educação. Não é ensino obrigatório. Educação é diferente também de educação básica. Educação é diferente também de educação escolar. Você tem que ter isso em mente. Se você não tem isso em mente, temos que fazer uma leitura, tem que fazer uma análise aqui, tá? Vou colocar a caneta verde agora, ó. Vou colocar maior aqui, bem grandão. Educação. Professor, o que é isso? Educação. Isso aqui, meu caro amigo professor, minha cara amiga professora, isso aqui são processos de aprendizagem. Aprendizagem. Isso aqui são formas de socialização. Isso aqui são formas de você, ó, passar, nas palavras do professor Miro, não, nas palavras do Emile Durkheim, passar conhecimentos, vou resumir, tá? Para as gerações futuras. Gerações futuras. Então, os adultos vão passar ensinamentos para os mais jovens, para os adolescentes, para as crianças, enfim. Isso, como que é feito isso? Diversas maneiras, né? Na cultura, na música, na arte, na dança, em vários locais. No campo de futebol, no bar, na casa do colega, na casa dos avós, na rua, na escola também. No shopping, quando a criança está saindo, está se divertindo, está brincando. No campo de futebol, e aí vai, né? Andando de skate, andando de bicicleta, fazendo trilha com os amigos, tá tendo um aprendizado, né? Sobre então, isso aqui é o quê? É a instituição social, ó. Instituição social. Professor, a educação é instituição social? A educação é uma instituição social. E aqui a gente está falando do quê? Educação escolar? Não. Ensino obrigatório? Não. Educação básica? Não. Está falando de educação. Então fique esperto com isso. Está falando de educação, vamos responder a que fala sobre educação. Abrange os processos formativos que se desenvolvem na convivência social, no trabalho, nas instituições de pesquisa. É muito pouco isso aqui. Ele quer a letra da lei, como está nas diretrizes. Na vida familiar, pois as instituições de ensino, como o próprio nome indica, se dedicam a ensinar. Não, que está fazendo a confusão. Na convivência familiar, ok, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações históricas culturais. E fechou, porque ele coloca um E, só aqui, ó. É só aqui? Claro que não. Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. As organizações igreja, ONG, instituições, OCIP, institutos e mais um monte de coisa. Então, aqui está mais completa. Essa aqui você tem que pegar a mais completa. Então, professor, 7, letra D. A mais completa? É a mais completa. Essa é essa. Beleza? Aí você não erra. Vamos conferir? Ó, a LDB vai falar da educação. Muito cuidado, hein? Cuidado. Professor, você acabou de falar que a educação é um monte de coisa. A educação é um monte de coisa, mas, entretanto, porém, não obstante, a LDB, ela trata de toda essa educação? Não, é claro que não. A LDB, ela trata da educação escolar. Beleza? As que estão nos processos de ensino em instituições específicas, instituições especializadas. Mas cuidado com esse nome, hein? Não achar que é só escola. Aqui entra o quê? Escola, né? Institutos de curso, faculdades, universidades. Beleza? É isso. Então, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade e manifestações culturais, como estava a letra D. Então é isso, é isso. Beleza? Entretanto, a LDB, ela trata especificamente da educação escolar. A LDB não vai dizer como é que é a educação nos movimentos sociais. A LDB não vai falar como é que é a educação no centro de pesquisa. A LDB não vai falar como é que é a educação na igreja. Não. Ela vai falar como é que é a educação escolar. Muito cuidado. Essa cai demais e as pessoas continuam errando essa. Banca Selecom 2022, fomos para outra cidade, a Lucas do Rio Verde, uma cidade com um boom agrícola também muito forte lá em Mato Grosso. 8. De acordo com a legislação vigente sobre o direito à liberdade, quando a criança está em condição de trabalho infantil, tem seu direito negado, entre outros nos seguintes aspectos. Então aqui está falando do quê? Ó? De acordo com a legislação vigente, professor, a gente está falando aqui do ECA, né? Claro, com certeza. Estamos falando da legislação em relação a qual direito? Direito à liberdade. Então, aonde que fala do direito à liberdade? Né? No ECA. Beleza? É isso que está falando. A criança tem o direito ao quê? A brincar? Tem. Praticar esporte? Tem. Divertir-se? Tem. Opinião e expressão? Tem. Participar da vida política na forma de lei? Tem. Tem, professor? Tem. Faz sentido? Faz sentido. Tá no ECA na onde? Não é? Acho que é no artigo 16. Vamos conferir depois. Né? Ela tem esses vários incisos, né, sobre os direitos das crianças. Ela tem direito a namorar? Não. Não. Relacionar-se de acordo com sua vontade? Pode a criança entrar na internet e se relacionar de acordo com sua vontade? Pode ela ficar numa praça e se relacionar-se de acordo com a sua vontade? Claro que não. Praticar esportes, ok? Passear e relacionar-se de qualquer maneira, com liberdade? Porque a gente está falando do quê? Ó? De liberdade. Claro que não. Ser criada e educada por família substituta, ter assegurada a convivência familiar. Aqui ele visa, né, a fazer uma confusão. Não é isso que está falando sobre a liberdade, né? Liberdade são preceitos de liberdade. Aqui é garantias, ela tem que ter garantia de ser educada e criada por uma família. Mas qual que é a liberdade da criança? Então a única que tem a ver aqui, gente, vai ser a letra A, não tem jeito. Muito cuidado com a questão que envolve aí a criança e adolescente. Então 8, letra A, vamos conferir, professor Miro? Vamos conferir. Então aqui nesse caso é do ECA, não tem jeito, vamos pegar o ECA. ECA no seu artigo 16, ele vai falar, ó, direito à liberdade, são 7 direitos, 7 incisos. Então, ir, vir, estar em logradouros públicos, né, ruas, espaços comunitários, opinião e expressão, crença, brincar e praticar esportes, participar da vida comunitária, participar da vida política e buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, o que envolve liberdade, a criança ela tem essas liberdades. Então, quase acabando, hein? Volta a caneta vermelha e vamos para frente. De acordo com o artigo 37 da LDB, o artigo 37 da Constituição Federal, o professor Mir já tá doido. Constituição Federal de 1988, que ele trata da administração pública. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Então aqui, gente, ó, Constituição, artigo 37, inciso, eu acho que é o segundo ou terceiro, não lembro. Mas aqui a gente sabe o significado e o resultado. Então, investimento no cargo público depende de aprovação prévia em concurso, cujo prazo de validade será de até... E aí? Quanto que é o prazo de um concurso? 2 anos improrrogáveis? Não. 36 meses? Não. Dá 3 anos. 2 anos prorrogável uma vez por igual período? Sim. 24 meses, 2 anos, prorrogáveis 2 vezes por igual período, né? Aqui, ó, tem que ver o que está na letra da lei. É importante isso também. A banca ela pode vir fazer uma pegadinha. Pode ter riscos, pode, mas é na letra da lei. Sobretudo quando a gente está falando de Constituição. Então, ela pode ser de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Aqui quase bateu na trave. Se alguém lembrasse 2 anos ou 12 meses, poderia colocar essa. Então, muito cuidado. Só que a prorrogação está aqui, ó, em 2, né? Mesmo assim, a gente fica com 2 anos aqui do jeito que tá na letra da lei. 9, letra C. Vamos conferir? Vamos conferir, professor Miro. Caneta azul. A administração pública, direta e indireta, de qualquer poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao quê?
Prazo de validade do concurso público, 2 anos, prorrogável por igual período, não é por 2 vezes, é por igual período. Última questão 10, da Banca Selecom. Essa pegou, hein? Pegou que eu estou enviando, já enviei para muitos de vocês que participaram aqui, eu agradeço mais uma vez. Eu enviei uma apostilinha, um manual que eu fiz sobre as atualizações, ó. Atualizações do que, professor? Da nossa querida LDB. Depois eu vou fazer uma aulinha curta, breve, para vocês verem onde que fica essas atualizações, né? Onde eu posso pegar, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Então é isso. 10. Dentre as mais recentes alterações da LDB, destaca-se aquela feita pela Lei 14.407, para estabelecer o compromisso da educação básica com a formação do leitor. Aqui já deu a dica, ó. Formação do leitor. Estímulo à leitura. Assim, o artigo 4º da LDB. Quem que é o artigo 4º, professor Miro? É aquele das garantias, ó. Garantias fundamentais. Passou a ter mais um item na lista de deveres do Estado para com a educação, que é o seguinte. Vamos ver? Então, 10 sobre atualização da LDB, formação do leitor. Alfabetização plena, né? Capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos, que mais? E objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, ó, essa alfabetização e essa garantia gradual para a leitura, essa capacitação, requisito indispensável para a efetivação dos direitos. Beleza? Beleza, tem a ver, professor Miro? Tem a ver, vamos deixar na berlinda. Essa é uma grande candidata para que a gente possa escolhê-la. B, alfabetização inicial. Inicial, qualquer coisa que pode ser alfabetização inicial. Se pegar uma criança na creche, na pré-escola, pegar uma criança que está entrando no primeiro aninho, ela está em fase de alfabetização inicial. Nada de novo. No ciclo de alfabetização e alfabetização plena ao longo da educação básica. Aqui faz alfabetização plena, né? Mas não é isso que está na lei, né? Tem que ter essa alfabetização não inicial, mas plena também. Indispensável para a efetivação dos direitos de aprendizagem e dos objetivos do desenvolvimento dos indivíduos. Aqui confundiu, hein? Essa pegou, bem parecida. C, alfabetização nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, né? Vai pegar o primeiro, segundo, terceiro aninho, entretanto, é o primeiro e segundo aninho, segundo o PNE. E leitura plena ao longo da educação básica. Aqui também visou, né, a confusão dos candidatos. Indispensável para a efetivação do direito ao desenvolvimento e garantia da aprendizagem significativa. E aí? Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos. Aqui ele fez uma confusão também aqui. Então, ó, né, esse item, né, da educação diz respeito ao quê? Formação do leitor no ciclo da alfabetização. Ah, já vai ler lá no ciclo? Tá de brincadeira, né? Estimula a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem. Então aqui no finalzinho está muito igual, mas ele errou ali. Então 10, letra A, vamos conferir a letra da lei dessa atualização, que é a lei 14.407. Caneta azul, azul caneta. Título 3 do Direito à Educação, artigo 4º, né, que fala das garantias. Ó, inciso 11. Alfabetização plena. Capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Se eu fosse você, eu escrevi, meu amigo professor, minha amiga professora. Escreve para gravar, ó. Alfabetização plena. Repete. Alfabetização plena. Coloca na geladeira. Coloca num cupomzinho, coloca num papelzinho, coloca do lado do monitor, coloca dentro daquela capinha do celular. É a dica. Escreve e coloca lá dentro. Alfabetização plena. O que mais? Capacitação gradual. Depois você não vai errar mais. E leitura ao longo da educação básica. Para o quê? Capacitação para leitura. Repete isso aí e vamos que você vai gravar. Como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. É isso. Inciso 11. Atualização da LDB que eu mandei para vocês na apostila do professor Miro. 12. Tá aqui, só para vocês verem, tem atualização à torta e à direita, hein, ó. Essa da alfabetização e leitura ao longo da vida é de 2022, mas a gente tem também essa outra atualização de 2023, educação digital com garantia de conectividade, né? Com internet de alta velocidade.
Essa, ó, é de 2023. E tem mais outras atualizações também. Fique esperto. Beleza? Essa foi a Maratona Professor, simulado Banca Selecom. Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço para vocês. Vai dar tudo certo. Estou na torcida aqui. O pessoal que está no grupo também da Maratona, o grupo do WhatsApp, todo mundo vai passar. A gente tem um grupo bem bacana, trocando ideia, trocando conteúdo, trocando informações. E é isso. Vamos para frente. E depois que efetivar, vamos sempre defender a educação pública de qualidade, defender nossa categoria de professores, nossos coleguinhas, né? Eu gosto de chamar de a galerinha do bem. Valeu? Um forte abraço e até a próxima aula. Até mais!